Olá, tudo bem? Que bom que você está junto comigo nesse em mais um estudo bíblico que nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. A série que nós estamos estudando é a série sobre o santuário de Deus, né? O santuário da terra, tanto do céu quanto da terra, né? Que tem na palavra de Deus. E hoje o tema é o tema 8, fala sobre o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Que bom que você está junto comigo, né? E esse tema ele é fundamental para todos nós. E você lembra que no final do estudo passado eu disse uma coisa que vou repetir agora. Tão fundamental quanto a morte de Cristo na cruz é a sua ministração no santuário celestial. Por quê? Porque se através da cruz Cristo conquistou o direito de salvar a todos nós, é no santuário que ele ministra o seu sangue a favor daqueles que desejam. Então, para nós começarmos esse estudo, eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus pedindo a presença dele para nós podermos entender a palavra, tá bom? Então, feche seus olhos onde você está. Santo Espírito, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor conhece nossas vidas. Esteja com esse amigo ou essa amiga que está querendo estudar a tua palavra e quer o conhecimento do Senhor na vida dela. Então eu peço que o Senhor esteja com ele, Pai, e esteja comigo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos juntos? Então, agora abra a sua Bíblia, eu peço que vamos juntos estudar a palavra. Eu convido você a tomar a sua Bíblia e se juntar, né, nesse momento especial e aprendermos mais sobre esse tema, tá? Nós temos visto até aqui que tipologicamente Jesus caminharia pelo santuário. Tipologicamente, né? E ao se encarnar, ele foi para o acampamento. Então, quando ele veio, nasceu na Virgem Maria, ele encarnou como um bebezinho, cresceu, nasceu, virou jovem, né, adolescente, jovem. Então, ele se encarnou. Nesse momento, quando ele se encarnou, ele veio para o acampamento no santuário terrestre. Tipologicamente, certo? Quando ele fez 30 anos, ele entrou tipologicamente no pátio do santuário ao ser batizado. Que a pia torna-se um emblema desse batismo, certo? Agora, Cristo gastou 3 anos e meio nesse ministério. Tudo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João, você passa em um lapso de 3 anos e meio. E no dia apontado pela profecia, ele foi até o Calvário, simbolizado pelo altar de holocausto. E aí ele rendeu sua vida. Mas Cristo não está no Calvário. Ele também não está mais na sepultura de José, porque ele ressuscitou ao 3º dia. E o que fez depois? Foi assunto aos céus. E nós vimos no estudo passado que após 50 dias da sua ressurreição, Jesus entrou no primeiro compartimento do santuário para iniciar a sua obra como sacerdote, cumprindo a tipologia do santuário terrestre. Jesus morreu como nossa oferta e foi para os céus como nosso sacerdote. De acordo com essa mesma tipologia, em algum momento Jesus tornaria-se o sumo sacerdote. E o meu convite para você hoje é para nós estudarmos o ministério de Cristo no lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote. Então, pega a palavra de Deus, a tua Bíblia, e vamos entender o que fazia o sumo sacerdote no santuário terrestre. Lembre-se, tudo o que acontecia no santuário terrestre era uma figura ou sombra das coisas celestiais. E entendendo melhor o papel do sumo sacerdote no santuário terrestre, nós entenderemos o que faria Cristo no segundo compartimento do santuário. E o tema de hoje é exatamente este: Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Certo? Quando é que ele se tornou nosso sumo sacerdote? Hoje chegamos a um ponto muito especial. Porque na caminhada de Cristo pelo santuário, nós chegaremos ao local santo dos santos, que é o Santíssimo. Nós chegaremos ao local mais santo do planeta Terra, enquanto o santuário esteve aqui. E nós vamos entender que este local a partir de uma visão bíblica do santuário celestial. Vamos fazer uma breve recapitulação, certo? Abra a tua Bíblia em Salmo 77, versículo 13. Lá diz o seguinte:
O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Bacodes, diz lá. E para você que chegou agora nesse estudo, não assistiu a minha explicação ainda, em muitas Bíblias aparece uma outra versão. Por exemplo, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. E etc. Né? Mas várias versões da Bíblia são mais fiéis ao original hebraico, porque a palavra bacodes, né? Ela aparece 28 vezes na língua hebraica, né? No Antigo Testamento. E dessas 28 vezes, 26 vezes é traduzida como santuário. Então a melhor tradução aqui é santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então Asaf está dizendo que o caminho de Deus está no santuário. E Cristo viria cumprir toda a tipologia do santuário em seu ministério terrestre, em sua morte na cruz e em seu ministério no santuário celestial. Nós já vimos aqui que Cristo, ao se encarnar, veio habitar entre nós. Assim como as tribos estavam acampadas ao redor do santuário, quando Jesus completou 30 anos, ele se dirigiu ao Jordão para ser batizado. Simbolicamente, ele estava entrando no santuário, representado pela pia, aonde ele então foi batizado. A pia torna-se um símbolo do batismo de Cristo. 3 anos e meio depois, Jesus é levado para o Calvário e morre por todos nós aos 33 anos de idade. Vemos que nesse mesmo ano, Jesus deveria cumprir o papel tipológico do sacerdote. Ele teria que entrar no santo. Em João 7,39, ele disse para nós que o Espírito que os discípulos haveriam de receber não havia sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido o quê? Glorificado. E nós vemos então, que o estudo passado, que Jesus foi entronizado 50 dias após a ressurreição, no dia de Pentecostes, como nosso sacerdote. E a partir daí, ele atuou no primeiro compartimento do santuário. Agora, em algum momento, depois que ele se tornou sacerdote, em algum momento ele vai parar de ser sacerdote e ele vai se tornar o quê? Nosso sumo sacerdote. Em algum momento, Jesus teria que assumir a função de sumo sacerdote. E deixa eu explicar uma coisa para você, que você tem que ter em mente, certo? Ainda que o santuário terrestre fosse uma cópia do santuário celestial, você não pode imaginar que o santuário celestial é apenas um cercado de 100 côvados por 50 côvados. O santuário celestial é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. O que nós tínhamos na terra era uma sombra. E assim como uma sombra, quando projetada, não pode demonstrar a real forma da pessoa, a exatidão da figura que ela é projetada. Por exemplo, pegue um corpo humano e projete uma sombra. O que a sombra o que a sombra de um corpo humano ensina sobre o aparelho digestivo? O aparelho respiratório? Todos os órgãos. O que a sombra revela sobre o maravilhoso mecanismo de visão do ser humano? Nada, porque é uma sombra. Então entenda, o santuário terrestre era uma sombra do celestial. E quando nós falamos Cristo caminha pelo santuário, estava lá no Santíssimo. E em algum momento estava no Santo, em algum momento passaria para o Santíssimo. Eu não quero dizer que no céu tem um lugar que Jesus pode estar e tem um lugar que ele não pode estar. Estou querendo dizer isso. O que eu quero enfatizar aqui é que no céu ele exerce funções e atividades. E desde a sua ascensão ele exerceu a função de sacerdote, não de sumo sacerdote, mas em algum momento ele passaria a ter a função de sumo sacerdote. Mas isso não quer dizer que no céu tem um santuário do tamanho que nós conhecemos aqui na terra. Muito menos que lá existe um ambiente onde Cristo não possa estar. Está claro para você isso? Então, é isso que a gente quer dizer para você. Tudo que a gente está ensinando aqui
é uma sombra. A realidade é muito maior do que nós podemos imaginar. Quando Jesus deixaria o primeiro compartimento, tipologicamente falando, ele iria para o segundo. Quando que ele deixaria de ser sacerdote para ser sumo sacerdote? Para entendermos isso, nós temos que voltar a uma festa praticada lá pelo povo de Israel, que era o dia da expiação. Porque no dia da expiação entrava em cena o sumo sacerdote. Sacerdotes haviam muito em Israel. Agora, sumo sacerdote só havia um. Era uma função vitalícia. E ele tinha um papel preponderante, uma vez por ano. No dia da festa da expiação. Vamos ver na Bíblia? O que a Bíblia informa sobre essa festa? Levíticos 23, versículo 27 a 29. Abre lá para nós. Vou dizer de novo, novamente. Se você não está acompanhando, pausa o vídeo, abre no livro de Levíticos 23, versículo 27 e 29. Assim que você abriu, você aperta o play e continua o vídeo, tá bom? Então diz assim em Levíticos 23, versículos 27 a 29. Assim diz a Bíblia, né? Assim diz a Bíblia, assim diz o Senhor, né? Mas aos 10 deste mês, mês sétimo, que é o mês Tishir, aos 10 do mês Tishir, né? Será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trarei oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Era a festa mais solene em Israel, essa festa da expiação. E toda a nação de Israel tinha que estar em contrição nessa festa. Eles não podiam executar nenhum trabalho. A sua atenção tinha que estar 100% voltada para aquilo que se passava lá no santuário. Tanto é que, segundo as descrições que nós temos, havia uma veste sumo sacerdotal, algum tipo de campainha. E à medida que ele se movia no ritual dentro do Santíssimo, lá fora eles podiam ouvir os passos e o que estava sendo feito pelo sacerdote. E todos em extrema reverência e contrição esperavam que o seu pecado fosse apagado do santuário e que o sumo sacerdote saísse de lá e desse sua bênção para a nação de Israel, purificando o santuário, purificando os israelitas. E se algum momento a campainha parasse de tocar, é sinal que Deus não aceitou o sumo sacerdote, que ele estava em pecado e ele era fulminado lá dentro. Então era uma coisa muito solene, muito reverenciada, muito temor. Então o dia da expiação era um dia muito especial em Israel. Vamos lembrar o que acontecia? Ele era no 10º dia do mês Tishir, do 7º mês, certo? Então era o dia 10 do mês de Tishir. Era uma festa anual. Envolvia a purificação do sumo sacerdote, do santuário e do povo. O santuário era poluído ao longo do ano pelos pecados que ali eram registrados, através do sangue que era levado ou através da carne que o sacerdote comia e entrava no santuário. Isso contaminara o santuário. Então, uma vez por ano, tinha que haver uma purificação. E essa purificação era de registros de pecado. Se tudo isso acontecia na terra, quer dizer que um dia o santuário celestial também deveria passar por uma purificação. Alguns perguntam assim, mas Robson, peraí, o santuário celeste no céu tem pecado? Não. No céu não tem pecado. O que tem no santuário celestial é registros de pecado. E esse registro que lá está constando contra você e contra todos nós, que tem que ser apagado. Porque num processo judicial, todo caso tem que ser analisado. Todas as provas devem ser olhadas. E então, quando esse registro do santuário é apagado, nós somos declarados puros, santos, inocentes.
E é assim que a gente tem salvação. Agora, se eu não me arrependo de algum pecado, ele continua registrado lá no santuário. E é esse pecado registrado que tem que ser apagado. Senão vai levar o homem à perdição. É por isso que eu reforço e que eu já disse aqui, tão importante quanto a obra de Cristo sobre a cruz é sua obra no santuário. Porque nesse exato momento ele está apagando os nossos pecados. Então nós temos que entender que assim como acontecia em Israel, a tipologia apontava para uma realidade superior. E o que ensinava essa tipologia? O sacrifício de Cristo foi completo na cruz. Todo suficiente para nos salvar. Mas os registros dos nossos pecados permanecem no santuário celestial. Eles têm que ser apagados. A obra da purificação do santuário celestial não quer dizer que lá tem pecados. Lá tem registros de pecado. E é isso que tem que ser apagado. E finalmente, quando Jesus terminar essa obra do sumo sacerdote, que é uma obra de juízo, ele então voltará à terra. E assim como o sumo sacerdote sai para abençoar o povo, Jesus sairá do santuário para buscar os seus. E levar todos os salvos para onde? Para o santuário. E é por isso, na descrição da Nova Jerusalém, que João faz em Apocalipse 21, ele diz, nela não vi santuário, porque o santuário será o próprio Cordeiro com o seu povo. Nós estaremos todos neste santuário um dia. Vamos morar neste santuário. Então vamos entender em que momento Jesus vai cumprir todo esse papel tipológico do sumo sacerdote. Quando é que o juízo chegaria para a humanidade? Assim como havia um dia de juízo para Israel, que é no 10º dia do 7º mês, dia da expiação, dia do juízo, a humanidade também enfrentaria um dia de juízo. E há uma profecia na Bíblia que aponta para esse dia. E onde que está? Está em Daniel 8 e Daniel 9. E eu convido você a entender essa profecia. Queria ler com você Daniel 8, versículo 14. Abre aí, amigo. Daniel 8, versículo 14. E lá diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, né? E o santuário será purificado. Daniel escreveu esse seu livro no 6º século antes de Cristo. A expressão tardes e manhã já aparece no Gênesis 1. E uma tarde e uma manhã significa um dia. A tarde e manhã, um dia. E por que a expressão é tarde e manhã? Porque o dia começa com uma tarde, parte escura, e uma parte clara. Estão lembrados que eu já disse aqui que na Bíblia o dia começa ao pôr do sol? Ao se pôr o sol? Então a primeira parte do dia é a parte escura, depois a parte clara. Por isso a expressão do Gênesis, tarde e manhã. Então quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, o santuário será purificado. Só que quando a gente estuda a profecia, há um princípio de interpretação chamado dia-ano. Em Números 14, versículo 34, Ezequiel 4, versículos 6 e 7, esses dois textos nos ensinam que cada dia, em profecia, representa um ano literal. Depois você dá uma lida lá que você vai entender. Então, se são 2.300 dias, em profecia, logo são 2.300 anos. Então Daniel está dizendo, quando se passar 2.300 anos, o santuário será purificado. Agora vá para Daniel 9, o próximo capítulo. Nós já estudamos aqui uma profecia falando a respeito da nação judaica e falando a respeito de um tempo de oportunidade que Deus deu a essa nação em Daniel 9, 24. Nós lemos o seguinte, lá está em Daniel 9, versículo 24, lá diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Opa! O anjo Gabriel está dizendo para o profeta Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre
teu povo, o povo judeu, para que vocês se arrependam. A palavra determinadas no hebraico é a palavra shatá. E a palavra shatá na língua hebraica, ela significa determinada, mas também significa cortada. E a melhor tradução nesse texto seria 70 semanas estão cortadas, separadas para o teu povo. Mas cortadas da onde? Do período maior de 2.300 anos. Porque se cada semana tem 7 dias, 70 semanas são 490 dias. Esses são proféticos, então são 490 anos. Então o anjo Gabriel está dizendo o seguinte: Daniel, o santuário vai ser purificado quando se passar 2.300 anos. Agora, desse período maior, 70 semanas ou 490 anos serão separados, cortados para o povo judeu. Com isso, nós concluímos e que o período das 2.300 tardes e manhãs é o período dos 490 anos de Daniel 8 e 9, eles têm um início em comum, começam no mesmo momento. Eles começam na mesma data. E nós já estudamos aqui esta profecia a respeito do povo de Israel, da nação israelita. E eu vou recapitulá-la brevemente com vocês. Então, 70 semanas, Daniel, ou 490 anos de graça, nós vamos dar para o povo judeu, para que vocês se arrependam dos seus pecados e se voltem a Deus. Agora, quando é que vai começar a contar esse período? Daniel 9, versículo 25. Abre lá. Lá diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a Jesus, o ungido, quando ele foi ungido no batismo, o príncipe, vão se passar 7 semanas. E 62 semanas o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, de acordo com Esdras, foi o decreto de Artaxerxes. Então, como assim? No decreto de Artaxerxes, né? Está em Esdras 7. Teve o decreto de Artaxerxes, depois em Esdras 1 você tem o decreto de Ciro, e em Esdras 6 você tem o decreto de Dário. Em Esdras 7, você tem um decreto de Artaxerxes. Em Esdras 6,14 diz que esses decretos foram sendo cumulativos. Então precisava desses 3 reis assinar. Mas no rei Artaxerxes que valeu. Porque foi cumulativo. Um foi falando para o outro, morreu um, né, foi nomeado outro rei, até que chegou em Artaxerxes. Em Artaxerxes que se cumpriu, que foi determinado, que cumulou todos esses decretos e começou a valer. Tá bom? Entenderam? Certo? Quer dizer que o decreto que marca o início do período profético é o terceiro. Então, entrou em vigência no ano que ano? Isso é interessante. Foi no ano 457, antes de Jesus nascer. Começou a contar os 2.300 anos. Então, esse é um marco histórico para o início dos 490 anos, de graça para o povo judeu. Olha só, Deus deu 490 anos para o povo judeu se arrepender dos pecados e se voltar a Ele como nação. Tá bom? E deu início também às 2.300 tardes e manhã, no ano 457. Certo? Quando o santuário celestial seria purificado? Se nós viajarmos a partir dos 457, do ano 457, que é as 7 semanas, como você acabou de ler na Bíblia, você tem 49 anos, certo? Isso nos leva então ao ano 408. Por quê? É que o anjo dividiu essa profecia em 3 tempos. 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma, aí soma os 70, certo? Porque teriam eventos importantes em cada período. Então, no início do período, o decreto de Artaxerxes, 49 anos depois,
Aí o ano 408, né? Ficou pronta a reconstrução civil de Jerusalém. Entenderam? Então isso está querendo dizer o quê? Que 49 anos depois ficou pronta a reconstrução de Jerusalém. Em 457 fez o decreto e começou a reconstrução. 49 anos depois ficou pronta a reconstrução de Jerusalém. Mais 62 semanas que se passariam, ou 434 anos. Aí você chega ao ano 27, onde nós temos o quê? O batismo de Jesus Cristo. Foi no ano 27. Jesus foi batizado quando se passassem 69 semanas. Apareceria o ungido, o príncipe. E Cristo, ao ser batizado no Rio Jordão, ele foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Agora olha na sua Bíblia em Daniel 9, versículo 27. Olha só o que diz lá. Jesus está batizando. O que aconteceu agora? Ele, o Messias, o ungido, fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? Uma semana. Daniel 9, 27. Quantos anos são uma semana? 7 anos. Então eu saio do ano 27 e vou para o ano 34. Agora, o que aconteceria na metade dessa semana? Mas, olha só para Daniel 9, 27. Porque Daniel 9, 27 diz que na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Como é que Cristo deu fim ao sistema de sacrifício do santuário terrestre? Ele próprio morrendo sobre a cruz. Porque o Evangelho declara que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se separa, se rasgou, né, do Santíssimo. Na linhagem de João Batista, o Cordeiro de Deus morria para tirar o pecado do mundo. E todo o sistema sacrificial, toda a lei cerimonial, todos os sacerdotes e sumos sacerdotes que apontavam para Cristo, estava ali, no seu cumprimento. A lei cerimonial se cumpre em Jesus. E por que ela se cumpriu em Cristo? Agora nós não precisamos mais matar animais. Vocês entenderam? Por que ela se cumpriu em Cristo? Nós não precisamos mais matar animais. Não precisamos mais de sacerdote diário, nem de sumo sacerdote anual na terra. Porque a sombra deu lugar à realidade. O tipo encontrou o antítipo. Sai o cordeiro morto e entra o cordeiro de Deus. Sai o sacerdote terrestre e entra o sacerdote celestial. Por isso Jesus foi crucificado exatamente no ano 31. Na metade da 70ª semana, como a profecia apontava. Agora, quando Cristo morre por 3 anos e meio ainda, os discípulos continuaram a trabalhar pelos judeus. É por isso que Jesus disse assim: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu a ordem de Cristo? Ele foi crucificado, mas ele mandou os discípulos concentrar em seu trabalho na nação de Israel. Por quê? Porque eles ainda tinham 3 anos e meio depois da morte dele. E quando chegamos ao ano 34, Estevão foi apedrejado. E no apedrejamento de Estevão, você tem o fim das 70 semanas proféticas. Quando o povo de Israel deixou de ser o povo escolhido. Ficou claro para você a profecia das 70 semanas? Vamos entender agora o período maior de 2.300 anos, ao findar do qual Jesus se tornaria sumo sacerdote e começaria o juízo. Toda essa profecia teve o seu cumprimento até o ano 34. Eu disse já para você de que no plano de Deus não existe nenhuma falha. Não existe nenhum ponto que não se encaixe. No exato momento que Estevão está sendo apedrejado, em Atos 7:54 em diante, já está em cena quem? O homem que vai levar o evangelho para os gentios. E a Bíblia diz que as roupas de Estevão foram deixadas aos
pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, terminou o período de graça para a nação judaica, o evangelho tem que ir agora para o mundo gentílico. E quem é que vai levar? Saulo. Esse Saulo, em Atos 9, vai se converter na estrada de Damasco e vai se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios. Agora, para você saber quando é que termina as 2.300 tardes e manhãs, basta uma conta matemática muito simples. Acompanhe comigo. Se no ano 34 terminaram 490 anos, eu preciso pegar 2.300 anos em que o santuário seria purificado, subtrair os 490 anos, e quantos anos faltam para o santuário ser purificado? 1810. É simples. Agora, se eu estou no ano 34 e viajo na história 1810 anos, eu vou chegar em que ano? 1844. A conta é simples. Então, o que o anjo está dizendo para Daniel 8,14? Daniel, quando se passar os 2.300 anos, o santuário será purificado. Desse período, vamos separar para os judeus 490 anos, para que eles se arrependam e se voltem para mim, para Jesus, para Deus o Pai e o Espírito Santo. E se eles não se arrependeram, vamos levar o evangelho para os gentios, o que de fato aconteceu. Então a nação escolhida no Antigo Testamento, que era Israel, perdeu seu privilégio de ser povo de Deus. E eu volto a enfatizar, nós hoje não somos salvos como nação, mas como indivíduos. E qualquer judeu, qualquer israelita, qualquer pessoa tem direito à salvação. Então eu e você temos o direito à salvação. E só existe um caminho, ouvimos no estudo passado, através de quem? De Jesus Cristo. Quer dizer que esta profecia apontava para o ano de 1844 como o dia da expiação do santuário celestial. Agora o ano é esse mais o dia, Robson. Qual que é? É muito simples. Basta pegar o 10º dia do 7º mês, que era o mês de Shir, que era o tempo da festa da expiação, e fazer uma comparação com o nosso calendário, que é o gregoriano, porque o calendário hebreu era diferente do gregoriano. Aí eu chego no dia 22 do mês de outubro. Por que o mês de Shir é comparado ao nosso setembro e outubro? E o dia 22 de outubro foi o dia da expiação judaica em 1844. Como assim, né? Sempre contava-se assim, por exemplo, metade de setembro e início de outubro, até meados de outubro. Quinzenas de setembro, mais ou menos 17, até o dia 25 era o mês de Shir, antigo. Pegava setembro e outubro, que era o mês de Shir. Então, quando você transpõe isso aí para o nosso calendário, vai dar no dia 22 do mês de outubro, porque 22 já está no outro mês, no mês de outubro, no final do mês de Shir, certo? No dia 14 do mês de Shir, na verdade, 10 a 14 do mês de Shir. Então vai dar no dia 22 de outubro. Ou seja, a partir do dia 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do compartimento santo, onde ele permaneceu por 1813 anos. E ele vai para o Santíssimo. Por que 1813? Porque ele entrou lá no ano 31. No ano da ressurreição. E ele ficou lá por 1813 anos. Não é o que estava circunscrito a um apartamento no céu, não. Como eu expliquei há pouco, né? A função dele era sacerdotal. Agora, no dia 22 de outubro de 1844, ele assume a função sumo sacerdotal. Ele entra no Santíssimo. Jesus escolheu 12 discípulos porque esse número é emblemático. Você tinha 12 tribos, agora 12 apóstolos, para começar um novo Israel espiritual, a igreja cristã.
O povo de Israel foi atacado pelos romanos no ano 70. Jerusalém foi destruída aí. Houve a diáspora judaica e eles se espalharam por boa parte do mundo. Mas finalmente eles voltavam a conseguir a independência no Estado de Israel em 1948. Então a nação já está organizada e Deus tem abençoado grandemente essa nação. O que estamos afirmando é que esse pacto, essa aliança com Deus, ela se findou no ano 34. Não quer dizer que Deus não tenha bênçãos para Israel, como tem para todas as nações. Os gentios foram alcançados por Paulo nas suas 3 viagens missionárias. E ele vai para Éfeso, para Coríntios, vai para Pérgamo. Lá estavam esses gentios. Próximo estudo, vamos entender quando ele deixará de ser sacerdote. Você não pode perder esse estudo, porque nós vamos estudar sobre o fim do ministério de Cristo. E o que vai acontecer quando ele deixar de ser sumo sacerdote? Agora, assim como no cerimonial típico do dia da expiação era um dia de juízo, quer dizer que o juízo começou no céu. Aí você pega o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, e Paulo, que vai dizer assim, em 2 Coríntios 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha o que Paulo está ensinando, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Interessante, né? Então Paulo está dizendo que há um dia de juízo para todo ser humano. E o que nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, quando fomos perante esse tribunal, e o juízo já começou. Apocalipse 14, 6, 7 diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O anjo está anunciando que o juízo chegou. E esta é a mensagem que o povo de Deus tem que anunciar. A mensagem principal que eu e você temos que anunciar está em Apocalipse 14, de 6 a 12. E o primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória. É chegada a hora do juízo. O juízo começou. E por que todo ser humano tem que saber isso? Porque nós vamos dar contas a Deus de cada palavra, de cada pensamento que a gente disse. E quando chegamos nesse grande dia do juízo, qual será a norma do juízo? Quando chegamos diante de um tribunal de hoje, lá está o réu para ser julgado. Nós temos que ter um código penal para dizer assim, o que é certo e o que é errado. E quando chegar no juízo divino, qual vai ser o código penal? A Bíblia. O que diz a Bíblia, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14? Olha só o que diz lá. De tudo que se tem ouvido, a suma e o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de quem? De todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Jesus é sumo sacerdote e ele está no Santíssimo. E dentro da arca, lá no Santíssimo, o que é que está dentro? O que tem dentro da arca? As 2 tábuas, lei contendo os 10 mandamentos. Você entende que Cristo está no Santíssimo agora? O juízo começou e dentro da arca estão as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então eu e você vamos ser julgados pelo quê? Pela lei de Deus. E isso é isso que o homem mais sábio do mundo está dizendo. Um resumo de tudo o que eu disse para vocês é: vocês têm que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então nós vamos ser julgados por esse critério, a lei de Deus. A lei de Deus será a norma do juízo. A lei salva. A lei salva? Não. A lei só mostra o que está errado. Ela não salva. Ou seja, nós somos salvos como? Pela graça. Mas o juízo ele é o quê? Pelas obras. Então aqui está o equilíbrio do evangelho. Eu sou salvo pela lei? Não. A lei não salva. Eu sou salvo
Pela graça, por aquilo que Cristo fez por mim. Agora, uma vez que eu estou salvo, a minha vida vive em consonância com a lei, porque eu fui salvo. Entenderam? Você já ouviu dizer por aí que os adventistas são legalistas? Tira essa mensagem da cabeça. Isso é uma mentira que se espalhou por aí. É uma mentira, mas que em dado momento pode ser que algum adventista ensine isso. E eu reconheço isso, porque existem várias pessoas assim. Mas na nossa teologia, não que um ou outro ensine. Na teologia que está escrita na Igreja Adventista, é claro que nós somos salvos pela graça, independente das obras. Agora, uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu não sou salvo para ficar na desobediência. E a evidência de que alguém foi salvo, né? É a evidência de que alguém foi salvo. Então, quando você é salvo por Cristo, você obedece. É a conformidade dessa pessoa na sua vida com a lei de Deus. Então, o certo é que eu não obedeço para salvar. Eu sou salvo para obedecer. E é isso que a Igreja Adventista ensina. Eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. E sabe quem é que consegue obedecer? Quem é salvo. Só quem é salvo. E quem é que salva? É Cristo. Então, Cristo é a única esperança nossa. E é por isso que o autor de Hebreus 4,16 faz um convite para mim e para você. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto a quê? Ao trono da graça. E o trono da graça estava simbolizado no Santíssimo pela Arca da Aliança. A arca é um símbolo do trono de Deus. E dentro da lei, da arca da lei de Deus, que é o fundamento do seu governo, há a lei, o fundamento do governo de Deus. Ela é eterna. Ela não foi dada para o homem. Ela sempre existiu. Então o autor de Hebreus está dizendo, vem, acheguemos-nos junto ao trono da graça. A fim de que? Recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que oportuna? Porque agora é a ocasião oportuna. Porque Jesus ainda está onde? No santuário. Entendeu? Ele ainda está lá. Mas daqui a pouco ele vai sair. E quando ele sair, aí não tem mais graça. Aí quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Então é agora que nós precisamos o quê? Nos colocar nas mãos de Deus. Que você possa tomar a decisão hoje de se colocar nas mãos de Deus. E eu quero fazer um desafio para você. Estou falando com quem está me vendo e ouvindo agora, não é verdade? Você está me vendo e ouvindo. Se você quiser e querer tomar a decisão agora de se colocar nas mãos de Deus, de confiar nesse sumo sacerdote para salvar a sua vida, e se você quiser mostrar isso para ele agora, eu peço que você eleve o seu pensamento até Deus. Agora se concentre. Não é para ninguém ficar triste com isso, tá bom? É para você que está aí, que está me vendo agora. Diga assim para você, eu confio no sumo sacerdote. Eu confio no sumo sacerdócio de Jesus que está intercedendo por mim. Eu entendi que sem ele eu estou o quê? Perdido. Mas eu também entendi, concentre-se, com ele eu estou salvo. Eu entendi que só ele pode fazer por mim o que eu não posso fazer. Então, se você quiser tomar essa decisão agora, de se colocar nas mãos de Cristo, entregar a sua vida para ele, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, essa pessoa, essa amiga está se entregando nas tuas mãos. Esteja com ele, Pai. O batize com a tua presença, com o Santo Espírito na vida dele. E lhe dê poder para ele ser um mensageiro do Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que maravilha pela sua decisão. Que Deus abençoe você.
e te ajude sempre a andar no caminho do Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe você e te livre de todo o mal. E obrigado por ter ficado comigo até esse momento, tá bom? E como sempre termino o estudo com João 4:24, eu vou terminar dessa vez da mesma maneira. João 4:24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem falsidade, de verdade. Obrigado, fica com Deus. Tchau.